Eu sou nascido e criado em Mossoró, né? Sou natural de Mossoró e me formei na UFESA, tanto graduação quanto residência. Eu sempre sabia que queria fazer veterinária, né? Desde criança era uma coisa que para mim já era super claro. Eu fui uma pessoa que, na minha família, eu sempre tive um incentivo dos meus pais, né? Para seguir nisso. E do ponto de vista de gostar de animais, tanto do parte de pai quanto do parte de mãe, eles sempre apoiaram. Minha família, por parte de pai, eles tinham sítio, né? Tinha criação de caprino, de ovino. Então, assim, eu sempre tinha contato quando era criança. E por parte de mãe, eu sempre que eu me entendo por gente, eu tinha algum bom animal de estimação em casa. Eu lembro de uma época que lá em casa tinha tanto bicho. Deixa eu tentar. Nós tínhamos 3 cachorros, 2 papagaios, 3 hamsters, tinham um casal de ovelhas. E fora tinha 3 gatos ainda. Você imagina isso dentro de casa. Exatamente, era quase o Zudu. Então, assim, a presença de animais na minha vida sempre ela foi muito presente e foi algo meio que natural para mim, né? Mas o que me fez mesmo abrir os olhos para a veterinária foi quando eu estudava, eu tava tipo primeira, segunda série, lá no ensino infantil, na escola que eu estudava, né? Tinha um professor que ele era estudante de veterinária, ele ensinava para os alunos do fundamental e teve a amostra cultural, a amostra de Feira de Ciências. Teve a Feira de Ciências e o tema da turma que ele estava ensinando lá era tipo sobre animais. E ele trouxe da universidade várias peças anatômicas. Foi a sensação Brilha os olhos, né? Foi a sensação da escola na época, tipo, que massa, não sei o quê. Hoje isso não é mais permitido, mas na época, né, que antigamente se fazia muita dissecação em animal, né, era sapo, né, bem mais fácil. Eu tenho um pavor de sapo, né, mas nessa época, tipo, só falar, tinha essa dissecação dos animais, então, que era não, isso despertava curiosidade em mim. E como eu morava perto da universidade, da UFESA, tipo, eu morava praticamente no mesmo bairro, sempre que a gente, às vezes eu ia caminhar com a vizinha, né, que era eu, meu irmão, a filha dela, ela ia caminhar no fim da tarde, a gente ia junto, né? E nós sempre passávamos em frente ao campus da universidade. E eu sempre via aquilo e aquilo me despertava. Um dia eu quero estudar aqui, eu quero ser veterinário. E só foi reforçando a ponto que, tipo, não tirei mais isso da cabeça e trabalhei nessa hipótese de, não, vou ser veterinário, né? Eu quero ser veterinário e não via outra possibilidade, né? À toa que eu insisti nessa empreitada, não é? Aí veio o curso da veterinária. Antes, eu sabia que queria ser veterinário, mas só que quando a gente entra na veterinária, a gente não sabe a gama de especialidade que nós temos para trabalhar. É muita coisa. E querendo ou não, quando a gente entra na veterinária, a gente já entra com um certo... para você escolher que área você vai ser. Primeiramente, você é grandes ou pequenos. Então, eu gostava, era daquele que levantava cedinho no domingo para assistir Globo Rural, né? Que eu gostava dessas coisas de animais, que tudo que tinha relacionado à veterinária eu gostava. E eu disse, não, eu acho que eu vou ser grandes animais, né? Olha, eu que hoje, tipo, praticamente eu não mexo com... A cara de vaqueiro desse homem. De vaqueiro, tipo, eu não mexo. Mas eu queria trabalhar com grandes animais. Mas a imagem que eu tinha da medicina veterinária, sempre que eu via nas revistas de medicina veterinária, eram os centros cirúrgicos com a imagem daqueles cavalos gigantescos sendo derrubados, anestesiados. Eu não sabia o que era de fato aquilo, mas aquilo já me chamava atenção. Aquilo já me chamava atenção e disse, eu quero fazer isso. Mas eu não sabia exatamente o que era isso. Eu sabia o que era o ato de anestesia. Tipo, eu sabia que tinha na minha cabeça o que era anestesia. Era só você aplicar um anestésico que fica sem sensibilidade na região. Mas até então, tipo, o que eu tinha de conhecimento sobre anestesia é isso. Mas o conhecimento vasto da veterinária é ter, que cuida de animais, né? Que faz medicação, faz cirurgia, faz parto. Então essa era a imagem que eu tinha de médico veterinário. E eu entrei no primeiro período. A gente sempre acompanhava lá no hospital, na UFES, o campus. As salas de aula são muito próximas do hospital veterinário. E o hospital veterinário é muito aberto, né? Tipo, a gente tem uns currais que a gente sempre ficava vendo. E quando foi no fim do primeiro período, eu entrava na universidade, lá no curso da gente era diurno, né? Era tipo, a gente tinha disciplinas de 7 horas da manhã, ficava vago de 9h30 até as 11 e tinha aula às vezes só que no fim da tarde. E a gente ficava o dia inteiro na universidade, tipo, ficava por lá, tipo, era eu, Carol que hoje é estrutura do CSV, foi da minha turma também, e a gente passava o dia inteiro na universidade. Então a gente, digamos que meus 5 anos de universidade eu aproveitei ao máximo, né? Tipo, eu vivi ao máximo. Você ficou imerso dentro da universidade. A experiência da universidade. E fiquei bastante lá. E num desses dias, né, eu tava tendo um procedimento em específico, era uma anestesia, eu estava atendendo um carneiro, né, na época era o professor Barreto, e foi a partir daí, foi o meu primeiro contato com a anestesia, né, era o professor Barreto que estava atendendo, ele ia operar junto com a professora Isabela,
né? Que a professora Isabela é maravilhosa, Belinha, né? Professora lá lá de Areia, inclusive é um nome fantástico. Super conhecido. Pra você chamar, pra vir Tô aqui, porque doido. você Ela vai amar, Você falou certeza. dela ontem, né? Foi. Isabela Barros, maravilhosa, sou super fã, né? Belinha pros íntimos. E era ela, né? Professor Barreto, Renato Otaviano, que é ortopedista que na época era estudante, estava no oitavo período, e Thalita Lins, que foi uma das minhas mentoras, né? Junto com a professora Valéria. Na época, eu não conhecia, né? E fiquei lá, nesse caso, vendo um copo. E tinha também Maria Alice. Maria Alice também uma grande amiga minha, hoje uma das minhas inspirações, foi uma das pessoas que me despertou o interesse, né, da anestesia, e foi a partir dela que eu tive meu primeiro contato com a anestesia. Hoje Maria Alice é professora do IF Goiânia de anestesia. E na época ela era mestranda e fizeram o exame do animal lá e descobri que o animal tinha uma cálculo uretral. Né? Tava com um problema de cálculo uretral, o animal ia ter que ser submetido à cirurgia. Né? E não é uma cirurgia tão simples, né? Geralmente ruminantes eles vão, porque sedação, anestesia local, só que não era uma cirurgia tão simples, que ia demorar mais tempo, ia ser necessário uma anestesia geral, né? Então, eu já comecei a ver uma coisa que não era tão comum, né? Uma anestesia geral no ruminante. Uhum. E fiquei lá, né? Isso era 9, 10 horas da noite, tipo, eu disse, não tem hora pra chegar em casa mesmo, eu vou ficar por aqui. Morava perto? Em tese perto, né? Mas, tipo, a gente na universidade lá não tinha isso não, tipo, tinha cirurgia de meia-noite, a gente virava a madrugada, tipo. Ficava lá. E ficava lá. E a gente ficou lá nesse dia, o hospital só a gente, e começou, o preparo todo foi entrar em cirurgia. Eu vendo o procedimento, eu não sabia desse negócio de anestesia, só quando de repente eu vejo ela aplicando, né, uma seringa com um negocinho branco, com aspecto de leite, né, que é o Propofol que a gente sabe hoje, ela aplicando aquilo na veia do animal, quando ela aplicou em menos de 5 segundos o animal caiu. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa é essa? Poder, né? Que eu fiquei encantado com aquilo. Geralmente as pessoas se voltam logo para a cirurgia. Eu colei em Alice. Né? Foi um animal que... para quem trabalha com anestesia sabe que a intubação é tudo mais difícil. Né? A anestesia no ruminante ela é mais difícil. Então, eu fiquei encantado com aquilo. Eu fiquei encantado. E parece que por coincidência, uma semana depois, né, lá na UFES, no primeiro período, nós tínhamos uma disciplina chamada de Introdução à Medicina Veterinária, que o coordenador ele levava toda semana um professor ou alguém de alguma área para falar. E parece coisa de destino, né? Quando foi uma semana depois, quem foi falar da aula foi a professora Valéria, né? Que minha eterna orientadora, né? Minha mãe na veterinária, professora Valéria, professora de anestesiologia, e ela foi dar aula de anestesiologia. Aí pronto. Né? Quem conhece a professora Valéria, os olhinhos brilhou. O olho brilha, disse, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer. E eu fiquei focado nisso. Não é à toa que, tipo, quando foi no fim do semestre, eu cheguei a professora Valéria, professora, eu cheguei batendo na porta dela, professora, eu queria pedir um estágio à senhora. Mas ela toda sem jeito, como é que você vai estagiar comigo? Se você acabou de entrar no primeiro período, é uma disciplina, a minha disciplina é uma disciplina muito técnica, requer um certo conhecimento, você ainda está muito no início. Infelizmente, eu não vou ter como te encaixar nesse momento aqui, não é? Não, mas tá bom, então eu tirei aquilo como incentivo. E como incentivo, não. Então, já que eu não vou esperar o tempo mais e vou focar nisso. Veio as férias. Nas minhas primeiras férias, eu fui fazer um estágio lá no hospital veterinário. O único local que aceitava estudantes do primeiro período era o setor de patologia clínica, onde a gente ficava acompanhando a realização de hemograma, de exame bioquímico, e eu fui fazer estágio, né? Janeiro, fevereiro, os 2 meses inteiros fazendo estágio na patologia clínica, né? Não é à toa que no fim do estágio eu já estava fazendo hemograma sozinho, já sabia manejar a máquina de análise bioquímica todinho, e foi a partir daí que surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com a professora Valéria. A professora Valéria, na época, além de anestesia, junto com o professor Barreto, ela tinha um projeto de extensão, né, de conservação de caprinos, de raças nativas aqui no semiárido, né? Era um projeto de conservação da raça canidé, uma raça de caprino específica aqui na região do semiárido. E uma das partes do projeto, né, que tinha uma bolsa de iniciação científica disponível, era justamente para determinar o perfil bioquímico, renal e hepático desses pacientes. Então, ia ter uma pessoa que fizesse toda a parte de coleta e de realizar a análise desse sangue, né, para depois escrever. E
eu tinha conhecido já as meninas há um certo tempo. Uma das orientandas dela na época de mestrado estava também fazendo estágio no laboratório, em que elas tinham que coletar sangue, processar, e durante esse processo a gente que é estagiário, a gente ajuda bastante. Então, a partir disso, né, eu acho que foi a Ariana, né, também outra que é orientada dela, também uma pessoa maravilhosa. Eu sempre falo que eu tive várias mentoras durante o meu processo de ter a professora Valéria, né, que é tipo a minha referência, e junto dela teve a Ariana, teve Gláucia, todas eram tipo, alunas do final do curso, ou mestrandas ou doutorandas que estavam junto naquele processo que foi a partir daí que eu fui formado, né? Que eu passei a ter essa base em anestesia. Maria Alice também. E a Ariana estava fazendo o projeto dela também, né? Junto com a Gláucia, que estava fazendo o trabalho de conclusão de curso, né? Lá da parte do hemograma. E eu sempre, de maneira indireta, acabei auxiliando elas durante o meu processo de estágio. Não tinha no que fazer, eu ia ajudá-las, né? Para separar soro, né, centrifugar, essas coisas. E nesse processo elas viram que eu sabia fazer direitinho. E elas falaram para ela, Valéria, você tá precisando de uma pessoa para essa bolsa, ele consegue fazer isso, né? Aí eu lembro que até desse dia foi tão sujo. Para quem não conhece a professora Valéria, o pessoal tem um pouco de certo medo dela no início, né? Que ela é um pouco brava, morria de medo da professora Valéria. Eu dava no intervalo de umas aulas minhas, eu tava lá na recepção do hospital veterinário. Na época ela era diretora do hospital, ou era vice-diretora, alguma coisa assim. Eu tava na recepção, tava esperando uma amiga minha que tinha ido levar um cachorro pra consultar. Eu só escuto assim, ei, quero falar com você. E eu olho pra trás, tipo, assustado, é a professora Valéria. Oi, sou eu. Oi. Eu falo, vem aqui na minha sala. Eu fui, disse, meu Deus do céu. Foi que eu fiz errado. Foi que eu fiz dessa vez. Meu Deus do céu. Né? Aí foi quando ela falou, as meninas me falaram, né, que você fez o estágio, que você se destacou, que você tinha bastante facilidade de fazer isso. Eu tô com uma bolsa de iniciação científica, né, justamente para essa área. Você aceita ser o meu orientando de iniciação científica, né? E foi a partir daí que começou a jornada, né? Tipo, eu entrei para o grupo da professora Valéria, comecei a trabalhar, acompanhar de fato as meninas, né? Tipo, tinha as minhas disciplinas, tinha os experimentos da área dela, né? Então, assim, eu adentrei dentro do laboratório e só saí no final da residência, né? Quando cortei o cordão umbilical. Tinha que cortar o cordão umbilical. No caso, não podia ficar mais tempo, ele teve que sair. Daqui a pouco ele volta pro doutorado. Tem um mestrado ainda, né? Deu mestrado. Mestrado, né? Deus. Doutorado, quem sabe.